A gente retorna aqui com o Ricardo Couto, com Madalene Laxco, e a gente recebe nesse momento também o secretário nacional de Justiça, o Augusto de Arruda Botelho, que já foi nosso colunista também aqui nesse espaço, nesse horário aqui, e que agora está lá no governo, na pasta de Flávio Dino. Olá, secretário, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso All News. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Couto, meu amigo. Boa tarde, Madalene. Prazer falar com vocês. Bom, a gente tem novidades aí em relação às investigações sobre as denúncias, né, de Alexandre de Moraes em relação à suposta agressão que ele sofreu em Roma. Mas antes, só para a gente pegar o rabo aí da informação que o Aguirre nos trouxe, essa negativa do Supremo Tribunal Federal de fazer uma busca e apreensão, né, com o ministro, prejudica as investigações, secretário? Esse é um problema, nas investigações? Porque, como ele disse, há provas ali de que ele está envolvido nesse episódio, né? Fabiola, você já conhecia meu posicionamento como comentarista aqui do UOL. Como secretário nacional de Justiça, meu posicionamento ainda é mais firme. Eu não comento decisão judicial sem ler a decisão judicial. Eu não tive acesso a essa decisão, não acompanho essa investigação, então não tenho como te responder, infelizmente, essa pergunta. Tá. Que como jornalista faz parte, né? Eu perguntar ainda mais para um Claro, advogado como o Botelho. Mas vamos lá. Eu queria saber a claro. respeito dessas imagens. A Itália autorizou já o envio das imagens, né, do circuito interno do aeroporto de Roma. A gente estava aguardando a chegada dessas imagens há bastante tempo. Inclusive o ministro Flávio Dino falou conosco ao vivo aqui que ele estava na expectativa dessas imagens chegarem. Elas já chegaram, secretário? Não, ainda não chegaram. Primeiro, é preciso deixar claro, e alguns jornalistas, ao longo dessas últimas semanas, me questionaram bastante sobre uma suposta demora no envio dessas mensagens. Primeiro, não há demora nenhuma. A tramitação de uma cooperação jurídica internacional, ela é naturalmente lenta. Por quê? Porque é uma série de protocolos, uma série de requisitos que cada acordo que o Brasil tem com um determinado país tem que ser seguido. Então, esses acordos prevêem, por exemplo, a tradução juramentada de decisões judiciais, o preenchimento de formulários A, B ou C, a depender do país, o envio para a autoridade central A, B ou C, dependendo do país. Então, a cooperação jurídica internacional, seja em matéria penal, seja em matéria civil, ela é historicamente lenta. É lenta tanto quanto o pedido é ativo, quanto o pedido é passivo, quando há um pedido de uma outra autoridade central aqui para o país. Nós também, aqui no Brasil, através da Secretaria Nacional de Justiça, que é a autoridade central por um dos seus departamentos, o DRCI, nós também analisamos com muita calma, vemos com base no decreto, no acordo que nós temos com esse país, se esse pedido tem fundamento jurídico. Então, essa demora, ela é absolutamente normal, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós ainda estamos, a bem da verdade, num período de férias na Itália, férias de verão. Então, isso obviamente faz com que menos funcionários no Poder Judiciário possam analisar. Então, isso se somou à demora já natural dos pedidos de cooperação e, finalmente, há poucos dias, as autoridades central, o Poder Judiciário italiano, concordou com a remessa dessas mensagens. Essa remessa já foi feita, mas ainda, respondendo objetivamente a tua pergunta, ainda não recebemos o material. E qual é da chegada dessas imagens, né? Porque o que a gente tem ali é um confronto de versões, né, secretário? Inclusive no depoimento, né, Alexandre de Moraes, que disse o que sofreu, e tanto é que ele procurou exatamente para fazer essa denúncia. A palavra do ministro, que até o ministro Flávio Dino nos falou aqui. A gente está falando da palavra de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que diz ter sofrido isso. E tem a versão dos supostos agressores. A chegada dessas imagens, ela é fundamental para esclarecer esse caso? Claro, claro. A chegada dessas imagens, obviamente, a Secretaria Nacional de Justiça não teve acesso ainda a essas imagens, mas dada a quantidade de câmeras que o aeroporto de Roma tem, isso foi inclusive objeto de matéria do jornal aqui do Brasil, é muito provável que essas imagens consigam aí, de alguma forma, bastante ilustrativa, nos dizer, pelo menos, a dinâmica dos fatos que aconteceram. Assim que a Secretaria Nacional de Justiça receber essas imagens, que vem de forma física, é importante dizer, se fosse o envio de um link por e-mail ou coisa que o valha, isso já estaria aqui. As autoridades italianas optaram por fazer o envio físico deste material, não sei de que forma esse material vai chegar para nós, se é um CD, se é um pendrive, se é um drive, mas é um formato físico, isso nós sabemos.
nós encaminharemos isso para o inquérito policial, né, que tramita na Polícia Federal. É um inquérito que tem como relator um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas esse inquérito, então, assim que essas imagens chegarem, será aí abastecido por essa prova. Coach não tem perguntas? Não quer falar? Não quer perguntar? Vou seguir aqui então com o Augusto. Quer perguntar alguma coisa, Coach? Não. Ele tá só tá como espectador. Ô Botelho, a gente tá no meio. Tá mutado? Você tem pergunta, Coach? Fábio, eu queria perguntar sobre um outro assunto, é possível? Pode, mas Aproveitar que deixa eu então só concluir ainda Augusto- nesse assunto, Tá bom, antes, tá aí eu bom, já te tá passo bom. depois. Tá, tá legal. Secretário, a gente está no meio das investigações, né, do 8 de janeiro, e justamente, né, a gente já conversou bastante a respeito disso, sobre a proteção, né, da nossa democracia, a defesa da democracia brasileira. Esse episódio, né, envolvendo Alexandre de Moraes fora do país, o que isso tem a ver com esse algo maior que é a defesa da democracia e o que a justiça brasileira pode fazer para defender a democracia? Esse caso é crucial para que a gente possa montar esse quebra-cabeça do que está acontecendo no Brasil em relação aos ataques à democracia, secretário? É também crucial, porque autoridades públicas, ministros do Supremo e outras autoridades públicas, frequentemente vêm sendo perseguidas e confrontadas no exterior e no Brasil. O que eu acho importante frisar, e tantas vezes aqui a gente comentou sobre isso, Fabiola, a diferença entre esse tipo de manifestação e a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, que é garantia constitucional, uma das mais importantes que nós temos, que garante que nós todos aqui possamos livremente nos manifestar nas ruas, a favor ou contra absolutamente o que a gente bem entender. Mas essa liberdade de expressão, essa garantia constitucional, ela tem um limite. E o limite a lei impõe. Eu posso criticar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu posso não concordar com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, eu não posso xingar um ministro, eu não posso agredir fisicamente uma autoridade. Este é o limite. E essa régua é muito clara, né? Não há aqui a necessidade de uma grande divagação, de uma análise teórica da liberdade de expressão, se utilizando de direito comparado, ou grandes livros ou grandes autores. O limite da liberdade de expressão é a lei. Então nós precisamos, toda vez que a lei é ultrapassada, dar uma resposta. Neste episódio, tudo nos indica, até porque de fato é a versão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo indica que este limite, a lei foi ultrapassada. E esses autores precisam ser investigados com seu direito de defesa respeitado, com a presunção de inocência sempre respeitado, mas sim precisam responder a essas acusações, responder a um processo justo, responder a um processo em que o devido processo legal seja em todo momento respeitado, mas sim, é crucial este episódio, assim como outros episódios, principalmente aqueles que a democracia brasileira sofreu no dia 8 de janeiro.